Amigas, amigos, olá! Interessante pergunta que eu recebi essa semana em sala de aula. A pergunta era: o governo Trump é segregacionista? A resposta óbvia é que sim, ele é um governo segregacionista, mas nós poderíamos dar uma aprofundada ao longo do nosso podcast sobre esta pergunta, sobre esta ideia. Primeiro, segregacionista se reporta à ideia de separação, de colocar de lado grupos minoritários. Isso já aconteceu ao longo da história recente de países como os Estados Unidos, como a África do Sul e ocorre ainda hoje em Israel. Eu estou pensando nas leis Jim Crow dos Estados Unidos. Entre o final do século XIX e meados do século XX, as leis Jim Crow de diferentes estados dos Estados Unidos impediam uma condição de igualdade de direitos civis e políticos entre brancos e negros. Essas leis se manifestavam, por exemplo, na restrição de matrículas escolares para alunos negros, frequência a bibliotecas, banheiros públicos, ônibus, trens, locais para se sentar em restaurantes, havendo inclusive placas em locais indicativas de que o local era para branco ou para negro. As leis Jim Crow caíram nos Estados Unidos na década de 1960. Nós temos ainda o Apartheid da República Sul-Africana entre 1948 e 1994, tal qual as leis Jim Crow, só que de maneira mais aprofundada na sociedade e lembrando, os negros são nativos e maioria dentro da República da África do Sul. Só após a eleição de Nelson Mandela, o Apartheid caiu na África do Sul. Temos hoje em Israel, em especial na Cisjordânia ocupada, os chamados postos de controle. Os palestinos que habitam a Cisjordânia precisam ser fiscalizados nesses postos de controle que aumentaram em quantidade e no rigor fiscalizatório recentemente. Nós temos várias reportagens na imprensa internacional que mostram que trajetos que os palestinos poderiam fazer entre a casa e o local de trabalho, trajetos de 15 minutos de carro, que hoje demoram 2 horas, hoje demoram 10, 11 horas. Isto mostra, entre outros limites, o limite à liberdade de trânsito, a mobilidade, liberdade de ir e vir, direito básico, direito civil básico das populações, que é tolhido por Israel junto aos palestinos na Cisjordânia. Voltando à pergunta, o governo Trump é segregacionista? O governo Trump implementa hoje leis semelhantes às leis Jim Crow, semelhante ao Apartheid da África do Sul até os anos 90, o Apartheid israelense contra os palestinos na atualidade? Não há esse tipo de norma nos Estados Unidos, mesmo em governo Donald Trump hoje. E, nessa perspectiva, o governo Donald Trump talvez não fosse segregacionista. Entretanto, nós podemos aprofundar essa ideia. Nós temos uma série de medidas implementadas pelo governo Trump desde a sua posse no final de janeiro, que talvez indiquem um governo segregacionista. Eu separei aqui algumas para a gente analisar. Primeiro, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que foi alterado nos seus protocolos mediante as ordens executivas de Donald Trump. E o que foi alterado no Departamento de Trabalho? Temos aqui uma manchete do Departamento de Trabalho, uma diretriz do Departamento de Trabalho que diz: acabar com a discriminação ilegal e restaurar a oportunidade baseada no mérito. A oportunidade baseada no mérito, segundo a ordem executiva de Donald Trump, a ordem executiva 11.246. Daí a gente tem esta ordem executiva reportando a noção de meritocracia. E precisamos nos lembrar que meritocracia é falha em uma perspectiva lógica e uma perspectiva ética. Tem uma perspectiva lógica na medida em que ela só funcionaria, e daí o desdobramento ético, em uma sociedade que tivesse bases de igualdade, ou pelo menos equânimes entre as pessoas. Mas isso não ocorre, a sociedade é altamente assimétrica e desigual, e portanto não dá para a pessoa buscar pelos seus próprios méritos, competindo com outras pessoas que têm muito mais recursos do que ela, pelos mesmos objetivos. Não dá para disputar pelos mesmos objetivos em condições de igualdade. E quando eu falo pessoas, é algo genérico.
não são pessoas que estão em condições desiguais. Essas pessoas são traduzíveis sociologicamente em determinados grupos ditos minoritários, grupos que são vulneráveis. São os negros, são os imigrantes, são os deficientes físicos, são as mulheres, dentro de uma sociedade que manifesta diferentes tipos de preconceito e, portanto, são necessárias essas políticas afirmativas. Quando essas políticas são tolhidas, estes grupos acabam em desvantagem, esses grupos acabam segregados. E daí uma primeira perspectiva de sim, um governo Trump segregacionista. O que está dado também no que diz respeito ao acesso à habitação. No velho governo Nixon nos Estados Unidos foi criada uma legislação que na prática nunca foi implementada de igualdade de acesso a residências, a habitações, independentemente da renda ou da cor de pele da pessoa, uma democratização do acesso à habitação. O governo Nixon nunca implementou isso na prática e nunca foi implementado no século XX e no início do século XXI, só em governo Obama é que pela primeira vez essa democratização de acesso à habitação foi de fato implementada, com hiato em governo Donald Trump, retomada em governo Biden, mas agora em governo Trump novamente isso foi colocado de lado. Então não apenas no que diz respeito à questão da meritocracia, mas um outro aspecto fundamental de direitos do cidadão e que demanda uma visão especial para minorias, acesso à habitação, está sendo objeto de normas que são segregacionistas, que são contrárias ao entendimento da existência de grupos vulneráveis na sociedade. Além da habitação, além do trabalho, nós temos a cruzada de Donald Trump contra o Departamento de Educação. Lembrando, o Departamento de Educação nos Estados Unidos, no governo federal americano, seria análogo ao nosso Ministério da Educação, porém com algumas diferenças. O nosso Ministério da Educação organiza as condições pedagógicas em escala nacional, tanto para escolas públicas quanto privadas. Nós temos o MEC implementando a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nos Estados Unidos não há isso. Nos Estados Unidos nós temos as bases curriculares sendo geridas principalmente pelos estados e pelos municípios. Mas o Departamento de Educação tem uma função muito importante no que diz respeito ao fornecimento de verbas para o funcionamento de escolas junto a comunidades carentes e para bolsas de estudos para estudantes que são economicamente vulneráveis. Agora, quem são esses grupos na prática? Novamente, populações pobres, populações negras, populações imigrantes nos Estados Unidos. A extinção do Departamento de Educação, a eventual extinção não depende só do Trump, depende do Congresso dos Estados Unidos. Mas o esvaziamento financeiro desse departamento é mais uma manifestação segregacionista por parte do atual governo dos Estados Unidos, que também está ligado a uma releitura dos processos históricos, a uma pressão dos Estados Unidos, no que diz respeito à revisão de processos históricos, organização de museus, denominação de pontos históricos nos Estados Unidos. A pressão dos Estados Unidos contra, por exemplo, o Instituto Smithsoniano, com vistas a que haja esta reorganização da história, releitura da história dos Estados Unidos. Exemplos disso nós já tivemos. A palhaçada do governo Trump, implementada já pelo Google, de redenominação do Golfo, de Golfo do México para Golfo da América. Eu e quase todos vocês, eu imagino, vamos continuar chamando adequadamente de Golfo do México. O mundo continuará chamando de Golfo do México, mas nos Estados Unidos a denominação se torna outra a partir desse ano, Golfo da América. E isso já está dado, por exemplo, no Google Maps. Se você acessa desde o Brasil, aparece Golfo do México. Se você acessa o Google Maps desde o México, aparece Golfo do México. Mas, se você acessa o Google Maps a partir de uma localidade dos Estados Unidos, a denominação é Golfo da América. Isto não apenas é problemático do ponto de vista segregacionista, porque é uma releitura histórica dos Estados Unidos que acaba marginalizando grupos vulneráveis, mulheres, negros na história americana. Mas isso é típico de governos de extrema-direita.
Nós temos o fascismo italiano nas primeiras décadas do século XX até meados do século XX implementando as mesmas coisas. E este não é o único traço de semelhança entre o governo Trump e o nazifascismo de extrema-direita do início do século XX. A ideia no nazifascismo de um povo legítimo contra elites corruptas. Daí a ideia de um diálogo do governo Donald Trump com grupos que são mais afetados negativamente pela globalização neoliberal no território dos Estados Unidos. Quem são esses grupos? São pessoas que perderam emprego, perderam renda, tendo em vista, por exemplo, a migração de indústrias americanas para outros países, o que foi motivado pelo neoliberalismo egresso da própria sociedade dos Estados Unidos. Mas na sociedade americana tem quem pague mais a conta, é o demitido da fábrica que fechou lá em Detroit, né? É a pessoa que trabalha na agricultura no meio oeste americano e tem menor mercado consumidor, tendo em vista a liberdade de trânsito de mercadorias. De quem é a culpa disso em última instância? A culpa disso é da globalização neoliberal. Então as regras de uma globalização neoliberal deveriam ser revistas. A explicação de Donald Trump, entretanto, para os afetados pela globalização neoliberal nos Estados Unidos é de outra ordem. A culpa é dos governos democratas corruptos. Então, de novo, uma ideia de que há um povo legítimo que é encabeçado por Donald Trump. E existem elites corruptas que maculam, que prejudica esse povo legítimo. Essas elites seriam os democratas. Como essa elite prejudica? Ora, você é homem branco e tem uma escolarização precária no meio oeste americano. Hoje você não tem um emprego de renda elevada, hoje você não tem projeção social, ao contrário, você é um tipo marginalizado na sociedade. Eu insisto, isso é por conta da formação histórica, isso é por conta do neoliberalismo dos Estados Unidos nas últimas décadas. Mas Donald Trump dá uma outra explicação. Trata-se das políticas afirmativas. Vejam, Kamala Harris é um excelente exemplo da explicação bizarra de Donald Trump para esta pessoa ter péssimas condições econômicas e sociais na atualidade. Kamala Harris é mulher. Lá está um homem do meio oeste, de baixa escolarização, sem emprego, sem renda. Kamala Harris, mulher, tem emprego, renda, respeito social, status social. Mais ainda, o homem sem emprego, renda e escolarização precária é branco. Kamala Harris é negra. Ainda a cereja do bolo. Este homem tem ancestrais nascidos nos Estados Unidos, onde ele nasceu. Kamala Harris é filha de imigrantes. Então, para onde Donald Trump imputa culpa? Políticas inclusivas femininas, né, por política de inclusão feminina, política afirmativa, portanto, em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade racista, Donald Trump culpa as políticas afirmativas para negros. Em uma sociedade que é formada historicamente, ainda hoje, em grandes levas de imigrantes, ele culpa os imigrantes. Então ele direciona o rancor deste homem branco americano de baixa escolarização, de renda reduzida, de marginalização social, contra duas coisas. Esses setores minoritários vulneráveis, que são contemplados em políticas afirmativas. É o primeiro alvo, né, para onde Donald Trump direciona esse rancor das pessoas. É um segundo alvo. Quem criou, quem mantinha essas políticas afirmativas? O Partido Democrata, lido como elites corruptas. Não era a mesma coisa que acontecia na Alemanha nazista em relação aos judeus, que eram protegidos por governos corruptos na leitura de Adolf Hitler? Então nós temos mais uma semelhança entre extrema-direita do início do século XX e governo Donald Trump. Mas as semelhanças avançam e de forma ainda mais grave e perigosa, eu diria, tendo em vista que o contexto econômico que motivou o extremismo no início do século XX, a extrema-direita do início do século XX, é bem parecido com o que nós temos na atualidade. Lá no início do século XX, nós tínhamos o liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia, que acabou gerando, pelas suas inconsistências e contradições, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, a depressão americana dos anos 1930, e contaminou com baixo crescimento econômico, recessão, a economia capitalista mundial. Isso afetou mais negativamente países que já estavam em condições mais frágeis, como a Alemanha
depois da Primeira Guerra Mundial, com as imposições do Tratado de Versalhes, criando o caos econômico e social na Alemanha do final dos anos 20, do início dos anos 1930, que foi fundamental para o crescimento do nazifascismo. Hoje nós não temos mais o velho liberalismo econômico do início do século XX. Nós temos o neoliberalismo do final do século XX, ainda hegemônico no século XXI. Na Argentina, por exemplo, na Argentina da extrema-direita de Javier Milei, que implementou cortes de gastos públicos, afetando principalmente setores mais vulneráveis. Cortes de gastos que foram aplaudidos pelo Fundo Monetário Internacional e que geraram os recentes protestos, onde nós assistimos a polícia batendo em idosos, em idosas, disparando armas com bala de borracha em idosas de mais de 65, 70, 80 anos de idade. Finalmente, lá no início do século XX, os governos extremistas eram governos expansionistas do ponto de vista territorial. Daí nós temos o próprio início da Segunda Guerra Mundial, com as ocupações territoriais patrocinadas pela Alemanha nazista. Hoje nós encontramos o governo Donald Trump com um viés distinto dos governos republicanos que nós tivemos até hoje. Um viés de alto intervencionismo internacional mundial. E no seu discurso, com retórica expansionista. Nós já tivemos isso direcionado para o Panamá, Canal do Panamá, nas insistentes falas de bufão de Donald Trump acerca do Canadá. Ele disse que deveria ser o 51º estado americano. Também em relação à faixa de Gaza, transformar na Riviera do Mediterrâneo, desde que não haja os palestinos na faixa de Gaza, mas principalmente a Groenlândia. Eu separei aqui uma manchete do G1, na qual o G1 diz: Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá e agora Gaza, os territórios que Trump já disse querer ocupar. E a reportagem ainda traz: especialistas avaliam que falas de Trump são retóricas para demonstrar poder. Poxa, então à luz dessa reportagem, então a Groenlândia, por exemplo, é só fala ao vento, que Donald Trump não vai ter condições de implementar isso. E ele só fala para ter mais poder dentro dos Estados Unidos. Entretanto, a reportagem é um pouco mais velha. E nesta semana, na semana passada, nós tivemos a visita de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, à Groenlândia. Foi uma visita político-diplomática, mas é mais um estágio de pressão dos Estados Unidos com vistas à aquisição do território desta que é a maior ilha do mundo de soberania da Dinamarca. A Groenlândia é de soberania dinamarquesa. Há interesse bastante objetivo dos Estados Unidos em relação à Groenlândia. Controle de rotas marítimas, tendo em vista o aquecimento global e o degelo do Ártico, que abriu rotas comerciais marítimas permanentes na região. E principalmente exploração de minerais críticos, terras raras, muito importantes para a transição energética que estão presentes no território da Groenlândia e também podem ser explorados mais facilmente com o aquecimento global antropogênico e o atual degelo na região. Então seria apenas retórica de Donald Trump ou uma estratégia? Atire em todas as direções, faça com que o inimigo adversário tente se proteger em todas elas, vulnerabilizando uma, que é o objetivo fundamental. A Groenlândia, por exemplo, pode ser um objetivo fundamental. E daí, uma última semelhança de Donald Trump hoje em relação a governos extremistas do início do século XX, que não são apenas segregacionistas, mas levaram o mundo no século XX a um dos seus piores episódios, as guerras mundiais, em especial a Segunda Guerra Mundial. Temos, portanto, governo Donald Trump, sim, segregacionista, e incorrendo em riscos graves para a sociedade americana e para o mundo todo. Era isso no nosso podcast de hoje. A ideia de o governo americano da atualidade, sim, ser segregacionista. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica acerca desse podcast, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.